capítulo 15, versículo 11 em diante. Capítulo 15, versículo 11. E disse um certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome. Começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Porém, ninguém lhe dava nada. E tomando-o em si, disse: Quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa, vesti, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Amém? Oremos. Pai celestial, Deus eterno e todo-poderoso, Senhor, aqui estamos diante da tua santa palavra, e aqui pedimos: fala mais uma vez, Senhor. Toma minha boca, minha mente, todo o meu ser, que não venha nada de mim, mas do teu Espírito, porque há aqui um povo sedento, Pai, que precisa de alimento do céu. Vem saciar nossa sede, Senhor, nossa alma. Precisamos da tua palavra, como a canção que nós cantamos, Pai. Se eu não te ouvir, eu morro, mas se eu te ouvir, eu prospero. Senhor, nós temos essa necessidade, Pai, que todos os espíritos roubadores da tua palavra caiam por terra nessa noite, e que só o teu Espírito fale entre nós para a glória do teu nome. É o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Aplauda a palavra do Senhor. Glória a Deus. Você pode se assentar aí dando glória a Deus e aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O título hoje é procurar a porta aberta que já foi fechada para nós. Sabe aquela porta, irmão, que estava aberta e fechou? Muitas vezes nós queremos que Deus abra uma porta, mas tem portas que elas foram abertas, mas ela se fechou por causa do nosso pecado, por causa da nossa desobediência, por causa da nossa negligência. A porta se fechou. E não adianta você pedir para Deus abrir outras portas, se essa porta que fechou ela é necessária na tua vida. Muitas vezes é a porta da doença que abriu e da saúde fechou, do emprego, da família, muitas vezes atribulada, e tantas outras coisas, irmãos. Uma vida abençoada e hoje não tem mais. São portas que já foram abertas, você e eu sabe disso, que perdemos, mas ela ainda está lá, irmão. É como essa história do filho pródigo. O filho pródigo, preste atenção, ele era o mais novo, ele era o caçula. Sempre o caçula, ele é mais, cheio de vontade, ele é mais mimado, né? Eu era caçula lá de casa. E eu sei como é, né? O caçula sempre ele é cheio de querer. O pai, interessante nessa história, porque isso é uma parábola, irmãos. Não foi uma história realmente que aconteceu. São várias parábolas que Jesus conta, e essa é uma das parábolas. E esse pai, sem questionar,
mais 2 filhos, irmão. Não foi só para o que pediu. Preste bem atenção. Não foi só para o filho chegou, o mais novo diz: pai, eu quero que o Senhor me dê todos os meus bens. Só que quando o pai foi dar os bens, ele deu para os 2, porque ele tinha 2 filhos. Então, se fosse para repartir, ele já foi logo distribuindo o que tinha que dar. Mas no versículo 13 diz que depois o filho mais novo recebeu a herança. Mas assim, quando ele recebeu, irmão, ele já não saiu logo gastando, não. A Bíblia diz que ele ficou alguns dias pensando no que fazer. Sabe quando você tem que decidir uma coisa, algo está na sua mão e é algo muito sério, você tem que pensar. Só, irmãos, que quando ele pensou, ele tomou uma decisão errada. Ele olhou para aquele muito dinheiro, para tudo que ele tinha, porque no versículo 13 também diz que ele juntou tudo que ele tinha. Ele pegou, ele não deixou nada. Tudo que o pai dele deu a ele juntou tudo e levou. E ele partiu. Depois que ele ficou dias pensando, ele decidiu ir embora de casa. O outro que estava com os bens, o mais velho, ele decidiu ficar com o pai dele. Mas o novo não. Ele quis levar tudo. E diz a Bíblia que ele foi para uma terra distante. E aí ele desperdiçou os seus bens. E ele começou a viver de uma forma irresponsável. Nós sabemos da história que ele usou o dinheiro todo nas bebidas, nas mulheres, com certeza nas drogas, noites se prostituindo, dando dinheiro para os amigos, festejando, e foi aquela alegria, porque a gente sabe que o pecado não é uma coisa ruim, é bom, na hora é bom. E ele ali, gozando de tudo, e não, ele fez irresponsavelmente. Quando uma pessoa não tem uma atitude irresponsável, ela não pensa no depois, ela não pensa na consequência. Muitas vezes num casamento, a mulher briga demais com o homem, ou briga demais com a mulher, maltrata, depois não pensa que não vai deixar o outro, e muitas vezes pensa que não vai acontecer isso. Quando acontece, aí fica depressivo. É por isso que muitas coisas que a gente faz hoje, a gente tem que ter cuidado, porque a gente está o quê? A gente está ali plantando o futuro da gente. E é bom a gente saber pensar, porque diz que ele desperdiçou os seus bens, tudo. Ele gastou tudo. No versículo 14 diz que depois que ele gastou tudo e foi gastando sem observar que estava diminuindo o dinheiro, as moedas, as pratas, né? Moedas de ouro, porque naquele tempo era prata, ouro, bronze. Não era cédula como hoje, né? Então ali ele não prestou atenção que o saquinho dele de dinheiro estava acabando cada dia mais, que ele foi olhar, não tinha mais uma moeda para ele gastar, achando que não iria acontecer nada, com a mente totalmente distorcida. Muitas vezes acontece conosco, irmão. E tudo isso depois houve uma grande fome em toda aquela região. Não foi só no local onde ele estava, mas toda a região ali onde ele morava começou uma grande fome. Muitas pessoas morrendo de fome, muitas pessoas padecendo. E ele com certeza também começou a sentir fome. Mas, irmãos, ele começou a passar necessidade. E aí lá no versículo 15, ele se achegou até um dos cidadãos daquela cidade. Veja bem, ele não foi procurar os amigos drogados, ele não foi procurar aqueles amigos de farra, porque ele sabia, irmão, que esses amigos não iriam socorrer. Ele já começou, irmãos, a ter uma atitude boa, porque ele foi procurar, a Bíblia diz que ele foi procurar um cidadão daquela cidade. Ele foi procurar alguém que poderia ajudá-lo. Ele não ficou ali, irmão, parado,
morrendo de fome, tem gente que fica esperando a fome matar ela, tem gente que fica lá esperando o desespero matar, acabar com ela, tem gente que fica esperando a tristeza acabar com ela, tem gente que está faltando as coisas, mas ela não tem atitude de se levantar, ela fica ali se maldizendo, ela fica ali alimentando a angústia, oprimido, chorando. O que a gente observa, irmão, que esse jovem, ele começou a procurar a porta que estava fechada, a porta que um dia foi aberta para ele. O Espírito Santo está falando para mim e para você nessa noite, que nós temos que procurar a porta que um dia esteve aberta. Jesus quer abrir essa porta para nós novamente, amém? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Irmão, muitas vezes nós olhamos para nós mesmo pensando assim, eu não mereço. Merece mesmo não, irmão. Olha, você pode ver uma pessoa milionária pegar o dinheiro dela, dar para os cancerosos, para os pobres, mas mesmo assim ele não merece nada, irmão. A Bíblia diz, todos pecaram, Romanos 3:23 diz, e longe estão da glória de Deus. Ninguém é merecedor de nada. Então quando você diz assim, eu não mereço, merece mesmo não. Só que, irmão, por não merecer, nós não temos que ficar parados. Aqui nós vemos uma grande lição, que essa história que Jesus conta nos ensina. Porque a Bíblia diz, se achegou. Então é o primeiro segredo para que a porta novamente se abra. Irmão, se achegue. Tem gente que erra tanto, que não é a vergonha não, sabia que é o orgulho? Sabia que o que acaba mais a vida do ser humano é o orgulho? Porque ele não reconhece que está errado, ele não procura ajuda a quem ele sabe que pode ajudar. Mas aquele jovem, ele se achegou a um cidadão, e a Bíblia diz que ele foi trabalhar cuidando de porcos. E aquele jovem, irmão, era um judeu, e havia uma lei escrita lá no livro de Levítico, capítulo 11, versículo 7, que diz que os porcos, eles eram considerados animais imundos pela lei. Olha para onde ele foi trabalhar, irmão. Presta atenção aí. Era o único lugar que dava para ele trabalhar. Tinha outro. Com certeza ele viu naquele homem ali que poderia ajudar ele em alguma coisa. E diz que nenhum judeu aceitaria um trabalho desse. Os rabinos, que são os professores, os mestres, consideravam pessoas que criavam porcas amaldiçoadas. Então, para o judeu, aquele cidadão trabalhador que tinha uma manada de porcos, para o judeu é considerado uma pessoa amaldiçoada. Mas para aquele judeu que estava passando fome e necessidade, era uma bênção para ele. Você está entendendo? O negócio era tão terrível, irmão, que ele desejou comer as bolotas do porco, porque não tinha outra coisa para comer. E tudo era permissão do Senhor. Quantas vezes, irmão, vivemos numa situação assim, pensando que Deus está nos abandonando? Na verdade, o Senhor, Ele quer nos trazer de volta, irmão, porque muitas vezes, quando nós olhamos só para as coisas materiais dessa terra, a gente se torna orgulhoso. Você olha só para aquela pessoa que você gosta dela, você olha só para aquela sua amiga que lhe ajuda, e você se esquece que é um Deus que está acima de tudo e de todos. Muitas vezes, irmão, o que Ele tira de nós é para o nosso bem. Às vezes até uma amizade que Deus afasta de nós, nós não entendemos, porque achamos aquela pessoa legal, mas o Senhor sabe o amanhã. E diz, o filho pródigo, ele foi sendo quebrado, irmão. Ele não entrou em desespero, olha aí. Você já parou para pensar nessa história que ele não ficou desesperado? Ele voltou a trabalhar, irmão. Porque tem muita gente, irmão, você sabe disso, que tem muita gente que hoje tem muito e se perdeu o que tem e quer tirar a vida. Sabe por quê? Porque o coração dela está ali, nas coisas que ela tem. A Bíblia diz que onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. O nosso coração tem que estar nele, amém, igreja? Somente nele, porque tudo nessa terra vai passar, mas a palavra de Deus jamais
falando para mim e para você nessa noite: se apegue nele. Porque ele vai te dar amigos, ele vai te dar prosperidade, ele vai abrir portas para você. Mas, irmão, se eu for uma pessoa interesseira de querer Deus só por aquilo que ele tem para me dar, irmão, eu vou ser uma pessoa de uma vida desesperada e angustiada. Eu não vou ser uma pessoa satisfeita, porque o que satisfaz o nosso coração é Jesus. Amém, igreja? Você concorda comigo? Então ele não entrou em desespero, ele não quis tirar a própria vida. Analisa comigo. Quantas vezes tem pessoas agora nesse momento tentando tirar a vida? Quantas pessoas estão tentando atirar na cabeça, tentando colocar uma corda no pescoço, tomando veneno? Mas ele não quis tirar a vida. Ele procurou um emprego. No versículo 16 diz: ninguém lhe dava nada. Ninguém. Sabe aquele momento, irmão, que você está precisando, ninguém dá nada para você? Eu ouvi um testemunho assim: no momento que eu mais precisei, ninguém me ajudou. Todos nós já passamos por isso. E às vezes você fica pensando naquela amiga, naquele amigo que não estendeu a mão para você na hora que você precisou. Sabe por quê? Deus permite. Sabe por que Deus permite? Porque Ele quer que nós busquemos a Ele. Porque só Ele preenche o vazio do nosso coração. Amém, igreja? Quando estamos vivendo situação difícil na vida, todos os amigos vão embora. Você sabia disso? Isso aí, irmão, é com todo mundo. Eu fui visitar uma mulher que ela é dona do mercantil, e ela falou isso. Ela contou esse testemunho, que no momento que ela mais precisou, a amiga não estava lá. Por quê? Porque Jesus queria ali saciar a necessidade dela. Jesus nessa noite está falando: eu quero saciar a tua necessidade, eu quero te ajudar, eu quero abrir a porta para você. Deus não tem prazer em dizer assim: agora eu vou fechar a porta, você não vai mais receber mesmo. Não, irmão, Ele é amoroso, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é justo, Ele é compassivo, Ele é misericordioso. Se você está aqui nessa noite, é porque Ele quer lhe abençoar. Nunca pense que Deus não quer te abençoar, ou que Deus quer abençoar mais o outro do que a você. É porque para todos nós existe um tempo. Tem uns que já chegou o tempo para eles, mas o nosso vai chegar, amém? Quem crê nisso, diga glória a Deus. No versículo 17 diz: então caiu em si. Ele pensou e meditou. Quando ele caiu em cima, ele começou a pensar. Eu fiquei examinando essa frase: caiu em si. Aí eu fui procurar saber. Pensou, ele meditou. Ei, irmão, quando tu estiver na pior, não fica pensando no desespero, não, mas pensa no que você pode fazer para resolver. Ali sozinho, começa a perguntar para Deus: Deus, o que eu faço? Senhor, e agora? Porque, irmão, por mais que você tenha errado, mas se você falar com Ele vai te responder. Deus me abandonou. Não, igreja, isso não é verdade. Ele não abandona. A gente tira pelos nossos pais, por mais que a gente erre, mas Ele não abandona a gente. E a Bíblia diz que a gente é mau, sabe dar boas coisas aos filhos, aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, que não é mau, Ele é bom. Então ele ficou ali pensando, meditando. Então a primeira coisa, a segunda coisa, pense, caia em si, meu amado. Não fique, tem gente, irmão, que já está na pior e fica de salto alto e nariz empinado. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Não que você tem que estar aí contando para todo mundo que você está mal, mas é você reconhecer que você precisa de ajuda e ajuda dele. Se você puder procurar um irmão que você sabe que é um irmão de confiança, um irmão de Deus, de oração, procure. Mas não dê
vai ficar caído. Não, se levante. Você pode ver que a maioria das histórias na Bíblia fala em levantar. E o levantar é quando está na pior. Ninguém se levanta quando está na melhor, porque já está em pé, já está na melhor. A gente se levanta quando a gente está o quê? Caído, irmão. Mas quem foi que pensou isso? Foi o próprio filho pródigo. Não foi nem Deus que falou com ele, nem nada. Ele pensou: levantar-me eu vou me levantar. Não fique, irmão, sabe, desgraçando a sua própria vida. Eu não presto para nada mesmo, eu não consigo nada mesmo, eu não vou para frente mesmo, tudo que eu vou fazer não dá certo. O Senhor está falando nessa noite: tire todas essas frases da sua boca, em nome de Jesus. Aquilo ali não deu certo, mas a próxima vai dar. Eu vou conseguir, vai dar certo. Amém, igreja? É assim que nós temos que fazer, irmão. Os outros ficam dizendo: mulher, mas tu não consegue nada. Mas que vida azarenta é essa? Não, eu sou abençoada. Eu errei, mas eu vou me levantar de novo. Eu vou conseguir novamente. Eu sou vencedora. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É isso que nós temos que fazer. Fazer como o filho pródigo, levantar-se. O segredo é não se maldizer. O segredo não é ficar aceitando a situação. Não aceite a situação que você está vivendo. Não, eu nasci foi para sofrer. Você já viu gente falando isso? Eu já ouvi. Eu fui tentar conversar com uma pessoa que ela só dizia coisa. E eu disse: não é verdade. Não é isso, irmão. Tem gente que está tomado por pensamentos negativos. Isso não vai abrir a porta. O Senhor está falando nessa noite: eu quero abrir a porta, mas você precisa usar as palavras certas. Então, não é para ficar aceitando a situação. Não é desistir da vida. O segredo não é desistir da vida. O segredo não é ser orgulhoso. Ei, irmão, se você está vivendo um tempo de humilhação, esse tempo vai passar. Você crê nisso? Eu creio, em nome de Jesus. Porque as promessas que o Senhor falou para nós, elas vão se cumprir todas. Quem recebe aí dá glória a Deus. Versículo 17, ainda explicando que ele caiu em si, diz assim, ó: ele tomou consciência do erro e da situação. Você precisa tomar consciência. Você precisa entender: eu errei. Ei, não é para ficar se justificando, não. Ele tomou consciência do erro e da situação que se encontrava naquele momento e passou a agir de forma mais racional e adequada. Ei, se você tem agido assim, feito um bobão, feito um menino velho amarelo, irmão, está na hora de você agir de forma adequada. Está na hora de você ser racional. Se você anda tomando muita decisão de meninozinho, sabe? Está na hora de mudar, amém, igreja? Está na hora de cair em si. Está na hora de tomar decisões certas. Porque o apóstolo Paulo disse que quando eu era menino, eu falava e pensava como menino. Hoje que sou homem, eu falo e penso como homem. Você já viu gente de 40 anos que parece um adolescente de 12, 15 anos? Porque, irmão, a questão é a nossa mente. Nós temos que deixar a nossa mente amadurecer. Hoje pela manhã eu estava conversando com um idoso, ele dizendo assim: eu não quero viver muito não. Olha só a conversa dele: eu não quero viver muito não. Eu chegar numa certa idade, eu quero é morrer. Eu olhei para ele e disse assim: o senhor sabia que a mente da gente não fica velha? O que envelhece esse corpo? Porque, irmão, se a gente ficar lendo, se a gente ficar usando a nossa mente para coisa boa, se você passar o tempo todo só com a sua cara enfiada em celular aí, a tua mente vai atrofiar. Mas se você for para o colégio estudar, se você ler um livro, se você buscar coisas que a tua mente, até, irmão, de você mudar um móvel do canto é bom. Lá em casa, quando eu monto meus móveis de lugar, se eu botei o armário aqui e coloquei ali, aí eu vou para onde estava antes. Eu me esqueço de que o armário tinha mudado. Não acontece assim? A Luzanete que vive mudando os móveis.
Mas você sabia, eu já li sobre isso. Você sabia que isso aí é bom para a nossa mente? Porque a gente fica com a mente acostumada só ali. Então a gente não tem que, às vezes, botar uma dificuldadezinha para nossa mente deixar de ser preguiçosa. Amém, igreja? Olha para o seu irmão e diga assim: deixe de ser preguiçoso. Amém? Bote sua mente para funcionar. Irmão. Porque você pode ser, tem adolescente aqui, jovem, eu posso já falar para você. Você pode ser um jovem, de ter uma mente até mais amadurecida do que uma pessoa de 50 anos. Porque depende de como você está trabalhando na sua mente. Amém? Deixar ela desenvolver. Então ele tomou consciência, passou a agir de forma mais racional. Ele saiu do estado da ilusão. As ideias fantasiosas. Eu já vi gente, irmão, perto de mim, sabe? Eu vou construir não sei o quê, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Faz sei quantos anos que essa pessoa falou isso, nunca construiu nada. Ei, irmão, saia da ilusão. Se você tem de fazer alguma coisa, comece a fazer. Junte um dinheiro, comece devagarzinho, irmão. Nós temos que deixar de ser fantasioso, só planejando e não começar. Levante-se, amém, igreja? Comece, em nome de Jesus. Tem gente que, como a porta vai abrir novamente, como é que essa porta vai abrir? Ele caiu em si e depois agiu na mesma hora. Versículo 20 diz que ele agiu na mesma hora. Olha o que diz o versículo 20: levantando-se foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e moveu-se de íntima compaixão. Correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Se ele não tivesse levantado, tivesse pensado: meu pai não me quer mais, meu pai não gosta mais de mim. E tudo era mentira, porque o pai dele estava esperando ele. Ei, irmão, quem sabe o que você está pensando é o inimigo que está colocando na tua mente. Você tem que ir lá para saber se realmente é isso. Você tem que se levantar e fazer o que tem que fazer. Eu não vou atrás daquele emprego não, porque eu acho que eu não consigo, eu me acho tão assim. Não, irmão, você é uma pessoa já preparada por Deus. A gente tem que deixar, irmão, de estar com esse pensamento medíocre. O filho pródigo ficou pensando: eu não vou não, porque meu pai não vai me receber. Não, ele foi lá e disse: não, pai. Aí ele daí estudou como é que ele ia falar. Pai, eu quero aqui ser teu empregado, me bota trabalhando aí igual seus empregados. Ele foi de uma forma humilde, irmão. E o pai colocou um anel de ouro na mão dele. Então existem decisões na nossa vida que deve ser logo. O Senhor está falando, deve ser logo. Você deve planejar, irmão, mas também você deve começar. Amém, igreja? Porque quando nós planejamos em fazer essa igreja, irmão, não foi fácil. Eu já contei isso aqui várias vezes. Quando estava só na areia, tinha parado a construção, já tinha o teto. Passou um mês, irmão, foi um mês de choro, de desespero, de angústia, de clamor, de jejum. E olha aqui a casa do Senhor, coisa mais linda. Você pode dar glória a Deus? E nós estamos aqui recebendo bênção, amém, igreja? Você pode aplaudir o Senhor? Vamos ficar de pé. E nós vamos orar agora. E nós vamos colocar em prática agora, irmão. Começa a trabalhar na tua mente. Começa, irmão, a declarar: eu sou vencedor.